Senador Carlos Portinho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito importante a gente ver a mesa, 3 mulheres, eu não tenho dúvida disso. No direito, né, ministro Humberto, elas já tomaram dos homens há muito tempo, mas é sempre bom ver buscando seu espaço, e eu falo porque sou sobrinho neto de Carme Portinho, que junto com Berta Lutz lutou pelo voto feminino e foi a primeira mulher urbanista do Brasil, foi pioneira, terceira mulher engenheira. Então, essa é uma questão que vem no sangue da minha família e fico muito feliz quando vejo as mulheres buscando seu espaço, alcançando. Mas aqui hoje não é uma data festiva, né? É nosso mistério e daqueles que são sabatinados mostrarem que estão preparados para o exercício da função pública que lhes exigirá muito. E, por isso, quero deixar bem claro, não tem absolutamente nada pessoal, só não recebi por falta de oportunidade, Lorena, mas procurei pesquisá-la sem nenhum prejuízo, isso, a minha avaliação, mas estive presente, inclusive estive com a Verônica, como tive com a Marluce, estivemos juntos, Carlos, e fui muito sincero, e eu sou muito sincero, eu não sou de dar tapinha nas costas, chegar ali e votar contra, né? E eu fui muito sincero com a Verônica. Eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. E aqui é o momento da gente sabatinar e entender melhor. E eu vou começar, Verônica, por uma questão que para mim é muito, muito, muito cara, que é a verdade. No seu currículo, ao entrar no LinkedIn, está aqui, sócia proprietária Abdala Sterma, relatora 6ª turma TED OAB São Paulo. Na formação acadêmica, tem aqui mestrado, Universidade de São Paulo, em Direito Processual Penal. Eu fiz uma pesquisa, entrei no sistema Dedalus, não há tese, não há mestrado. Recebi hoje de manhã aqui um currículo que acredito que seja o que você tenha me entregue, eu confesso, não tinha observado. E vi aqui no currículo, está escrito mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Gustavo Henrique Badaró. Créditos concluídos e projeto de qualificação aprovado em 2018, sem conclusão com a tese de defesa. Aqui surgiu uma informação conflitante, porque eu também fiz a pesquisa em diversos links de matéria do Migalhas no dia 8 de março, o Globo no dia 8 de março, o Antagonista 8 de março, o UOL 9 de março, Estadão 8 de março e no próprio Superior Tribunal Militar com a indicação e no próprio site do governo. O que está dito ali, Verônica, é que você tem mestrado, mas você não tem mestrado. Você não é nem mestranda, porque você interrompeu o seu mestrado por razões que eu já compreendia, e eu também perdi meu pai por câncer. Você interrompeu em 2017. Não é possível nem você recuperar esses créditos e nem retomar o seu mestrado. E não, quero deixar bem claro, não há problema nenhum, não lhe desqualifica de forma alguma o fato de você não ter mestrado. Eu também não tenho, dei aula em faculdade, isso não lhe desqualifica. Mas o que desqualifica é sustentar que teve mestrado. Isso é muito sério, porque isso vai de encontro a uma resolução da própria OAB, aliás, o provimento 205 de 2021 da OAB São Paulo, também a própria OAB Nacional, e ele diz o provimento 2005-2021, artigo 3º, e eu sou advogado. Isso para mim é muito caro. Porque senão a gente está igualando aquele que se esforçou e tem mestrado com aqueles que não têm mestrado. E o título deverá ser um critério sempre de qualificação. Não importaria aqui o título, mas a afirmação de que possui o título, sim. O artigo 3º diz:
A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela descrição, sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela, sendo vedadas as seguintes condutas: anúncio de especialidades para as quais não possua título, certificado ou notória especialização nos termos do parágrafo único do artigo 3º-A da advocacia. Então, com todo o respeito, Verônica, você aqui no seu currículo, embora até faça nessa oportunidade única a ressalva sem conclusão da tese, você começa dizendo mestrado em Direito. Mestrado não, poderia ser mestrando, mas nem mestrando poderia, porque o seu curso foi interrompido desde 2017 e não há como retomá-lo mais. Repito, isso não lhe desqualifica para o cargo, o fato de não ter mestrado, mas a desqualifica sim, com todo o respeito, o fato de você sustentar que o teve e não ter desmentido nem no site oficial do governo, nem do Superior Tribunal Militar, em nenhuma matéria esse fato, e ainda está, inclusive, no seu liquidim. Isso, para mim, é muito sério. Eu lhe disse que acho que não teria problema nenhum, aliás, não fosse isso que eu só notei posteriormente, se fosse para qualquer outro cargo, STJ, até STF, não fosse por isso, eu não teria problema nenhum, não a conheço, não é pessoal, não é ideológico, comigo não tem essa. Mas eu acho que o Superior Tribunal Militar, ele carece de profissionais que tenham um mínimo de vivência militar, sim. E eu digo porque, embora você bem respondeu a pergunta do senador Sérgio Moro, na família militar há vários civis. Engenheiros, dentistas, gestores, há advogados civis que trabalham na esfera militar. E esses teriam, aí sim, talvez, mais indicações por isso, pelo fato de terem a vivência militar. Então, além da questão do currículo e da vivência, que eu lhe disse que para mim isso seria fundamental, eu termino com uma única pergunta a mais, além da questão do currículo, que não sei se tem como esclarecer isso, né? Mas a organização militar que tem o maior número de extranumerários no Brasil, já antecipo a resposta, é Juiz de Fora. Parece que tem uma água benta lá, que todo mundo toma essa água, fica doente e a justiça mantém. Então tem um excesso monstruoso por decisões judiciais. A senhora entende que a aprovação da PEC 7 de 2024 poderia resolver esse problema? E eu me refiro à competência da Justiça Federal e da Justiça Militar. E eu vou encerrar, eu teria outras, mas algumas até muito ideológicas, eu não quero entrar nisso. Para mim, o mais grave é a questão do currículo e gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão da PEC 7 de 2024. Concedo a palavra à doutora Verônica. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pelos questionamentos. Pela ordem, nem bloco de 3? É porque a pergunta tem bloco de 3, mas a pergunta foi direcionada só a ela, e eu conceder a resposta, até porque as colocações do senador Carlos Portinho são colocações muito incisivas a respeito do currículo da doutora Verônica. Cada um tem o seu estilo. Vossa Excelência, se Vossa Excelência conheceu isso no gabinete, para não causar um constrangimento, seria melhor no gabinete. Eu, por exemplo, no gabinete, entre 4 paredes, já disse isso a um candidato para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, mas não faria em público, sobretudo porque é uma mulher. Mas passa a palavra a ela. Obrigada, senhor presidente. Só esclarecendo que no momento do gabinete eu não tinha essa informação. Pois é. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pelos questionamentos, senador Portinho. Eu vou tentar esclarecer de uma forma bem clara. No meu currículo, essa parte que eu falo, mestrado em Direito Processual sem conclusão com a defesa da tese, eu perguntei para o professor Badaró como eu colocaria ele sabendo que eu não pude concluir porque eu estava com uma gravidez de risco, eu tive que ficar deitada
por 11 semanas, algumas das quais eu passei internada no hospital. E, na mesma época que eu descobri que eu estava grávida, meu pai descobriu que estava com um câncer metastático. Então, por questões pessoais, não deu para eu... Inclusive, eu fiz a banca de qualificação entre uma internação e outra. Eu saí do hospital, fiz a banca, me qualifiquei e voltei para o hospital. Então, de comum acordo com o professor Badaró, nós chegamos à conclusão que seria melhor parar. Inclusive, o professor Badaró, com a minha pesquisa do projeto de qualificação, ele sempre insiste para que eu publique um livro com relação à pesquisa. Era uma pesquisa sobre o tema de colaboração premiada, os requisitos da confissão à luz dos precedentes da Corte Europeia e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu li todos os precedentes que falavam da confissão, e foi muito interessante essa descoberta, e tem um resumo bem interessante sobre todos os casos que trataram dessa questão da confissão. E eu queria, com o meu projeto, traçar requisitos e pressupostos para que a confissão na colaboração premiada fosse aceita, como ela poderia ser aceita a seguir esses requisitos e pressupostos no direito brasileiro. Então, eu perguntei para ele como eu colocaria, e foi a orientação dele que eu colocasse dessa forma. Com relação ao LinkedIn, eu não tenho LinkedIn, eu nunca usei o LinkedIn, eu não sei, eu realmente não consigo responder. Eu fiz um login de um LinkedIn um dia e nunca preenchi nada, então eu não sei o que está escrito lá, não consigo te responder sobre isso. Com relação ao que foi divulgado na imprensa, eu não controlo o que se divulga em sites. O que eu coloquei no meu currículo é a expressão da verdade, e eu ainda salientei, sem conclusão com a defesa da tese. Um dia, quem sabe, eu volte e resgate todos os estudos, que tive oportunidade, inclusive, de conversar com o senador Contarato sobre esses estudos. É um tema de objeto de interesse dele também. Então, conversamos bastante sobre essa questão da colaboração premiada. E eu acredito que seja isso, senador. Obrigada, senhor presidente. Excelência, quer a réplica? Não, de forma nenhuma. A resposta é suficiente para compreender que não há mestrado e que as informações não foram alcançadas. E ao que ela se refere, é um curso, um estudo de meio de período que ela fez, mas uma atividade acadêmica como outro qualquer, não uma tese. Desculpa, mas isso para mim é muito grave.